Ela tem seu quadro negro, formato quadrado. Nele reescrevo minha história, faço um diário na minha lista negra. Salve, salve, todo mundo que está acessando aí o Bocada Forte. Aqui é o Gil. A gente está hoje trocando uma ideia com o Jorge Hilton, MC, escritor, professor, um dos representantes do hip hop baiano. Um cara que, na real, eu até trouxe umas coisas aqui que eu tenho que registrar, porque se não fosse esse cara, tem várias coisas da Bahia que talvez eu só fosse conhecer agora. Esse cara, quase 20 anos atrás, me mandava fanzine, a gente trocava carta, não sei se ele tem ainda isso aqui, me mandava isso aqui, ó, fanzine, vários fanzines do hip hop baiano, que chegava aqui em São Paulo e eu dava um jeito de alguma forma falar sobre isso pro pessoal, CD de vários grupos que eu nem na época acho que dificilmente chegaria aqui pra São Paulo, ó, Sr. Haniel, várias coisas que ele, por iniciativa própria, não sei se conversou com os grupos, não sei como foi na época, e o do seu grupo também, Simples Reportagem, tem um outro que você me mandava. E assim, vamos começar primeiro você se apresentando, né? Falando, dando uma resumida assim, seu envolvimento com a cultura hip hop, e aí depois essa parte acadêmica, literária, dando um apanhado assim pra gente começar a ideia. Gil, primeiro dizer que é uma satisfação estar trocando essa ideia contigo. Cara, eu nem lembrava, bicho, desses materiais aí que eu te mandei. Muito bom, velho, lembrar disso. Você vê que já lá atrás já existia uma irmandade, né? Uma preocupação com o coletivo, em dar visibilidade pro coletivo. Poderia olhar só pro próprio umbigo e divulgar só as coisas da Simples Reportagem, mas eu nunca fui disso. Dentro do movimento hip hop baiano, eu sempre tive um olhar para as questões gerais mesmo, né? De crescer em conjunto. Enfim, e fiquei muito feliz de você resgatar esse processo aí, cara. Satisfeito também por ver o Bocada novamente aí na ativa. Bocada Forte, que lá atrás era uma das principais, se não a principal referência da gente quando se falava de mídia, de hip hop, né? Na televisão era o MTV e o rap, e na internet era o Bocada Forte, cara. E logo no início, quando eu comecei a conhecer esse universo da internet, o Bocada Forte era uma referência gigantesca, assim, né? Daí a necessidade de entrar em contato com vocês e, enfim, né, trocar figurinha para dizer, olha, existe vida inteligente fora do eixo, São Paulo, Rio, DF, Bahia, viva, com hip hop atuante e tal, e você foi super acolhedor nesse sentido de querer entender, conhecer a cena local. Isso foi muito massa. É isso, eu iniciei a banda Simples Reportagem em 1994, 2 anos depois articulei junto com outros parceiros o movimento hip hop baiano. Surgiram várias posses depois daí, posses no interior do estado, a gente realizou encontros baianos, encontros nordestinos de hip hop, uma articulação muito, muito forte. Além da atuação no hip hop, através da banda Simples Reportagem e através do movimento organizado, eu também desenvolvo a atividade de professor, sou professor acadêmico, também pesquisador, né, fazendo doutorado, concluindo o doutorado. Na minha pesquisa no mestrado, eu estudei rappers brancos brasileiros. A partir dessa pesquisa gerou o livro Branquitude, Música, Rap e Educação. A gente vai bater um papo sobre ele. E no doutorado eu estou estudando rappers brancos estadunidenses, focado em 4 figuras, que é o Vanilla Ice, o Beast Boys, o Eminem, Fat Joe. E tem sido assim uma surpresa incrível, cara. Incrível estudar esses caras lá, as relações raciais em torno da questão branca, né, envolvendo eles.
a questão da autenticidade, da apropriação cultural, como essas discussões repercutem ou não, como lidam, como tocam, qual o olhar desses artistas em relação a essas coisas todas, inclusive racismo e privilégio branco, que tem sido uma surpresa enorme. Então, além de escritor, eu lancei também, como escritor, eu lancei também o Bahia com H de Hip Hop, que foi o primeiro livro, que é esse aqui. Ele deve aparecer ao contrário, né, para vocês. Enfim, capa de um grafiteiro local. E Bahia com H de Hip Hop. O elevador Lacerda é o H. E tem mais vários outros aí para lançar. E a gente outras coisas também, né? Dentro dessa correria, a gente ajuda outras pessoas que querem publicar livros, que tem atuação nesse universo aí de editoração. Administro um shopping virtual voltado para produtos e serviços afro, chamado Afro Imperial Shopping. Tem aí uma atuação no país inteiro com mais de 50 lojistas que comercializam produtos do universo negro, né, na área de moda, bonecas negras, acessórios, calçados, literatura, enfim. Então, trampo pra cacete, é coisa pra caramba que a gente faz. A gente acaba tendo que priorizar, né, algumas coisas em função de outras dentro desse universo. Hoje a banda está um pouco parada em função de outras prioridades. Sou pai de 2 filhas, uma tem 6 anos e a outra está na barriga, nasce logo. E os desafios só aumentam, né, cara, em meio a essa pandemia aí, velho. Não tá fácil, mas a gente continua na luta, né, resistindo. E esse livro, o último livro, né, Branquitude, Música Rap e Educação, e tem um subtítulo, vamos dizer assim, né, Compreenda de uma vez o racismo no Brasil a partir da visão de rappers brancos. Há quanto tempo começou essa pesquisa em relação a esse tema e quando que esse tema despertou assim para você? Foi conversando com alguém ou foi só observando a cena, observando o que estava acontecendo? Como foi o começo do processo da ideia, a criação? Esse tema despertou em mim por 2 eventos delicados, né? O primeiro evento foi quando a gente estava acho que foi o 3º encontro baiano de hip hop no município de Vitória da Conquista, e numa discussão estava numa plateia e estava um debate, um pan-africanista colega nosso de um antigo grupo de rap chamado Júri Racional, o rapper Menelik, gritou, né, em alto e bom tom, morte aos brancos. E isso criou um clima tenso, assim, porque ninguém estava esperando. Ele não falou morte ao sistema branco, ele falou morte aos brancos. E teve rappers que são brancos e que se ofenderam, né? Um deles é MC Osmar, que no final foi conversar com ele e tal. Enfim, eu sei que o clima ficou tenso e aquilo me criou muita dúvida, muita curiosidade, muita curiosidade de tentar entender esse universo, né? Da música rap e a questão racial. Afinal, os brancos podem ou não podem cantar rap? Poxa, o hip hop prega o fim das desigualdades de todos os gêneros. Então, como assim, dentro da periferia e que passam por situações complicadas, ainda que não sejam iguais, na mesma proporção que os negros, e os brancos estão na origem do hip hop também, os brancos latinos, e por que a gente não poderia olhar o branco como irmão? Eu fiquei querendo entender esse universo, né? E um outro evento foi quando a gente ainda era estudante de ciências sociais na UFBA, a gente trouxe o MVBio para um evento lá na faculdade. O NENO, Núcleo de Estudantes Negros da UFBA, né, que organizou esse evento. E foi muito bacana. Eu sei que teve um momento lá que, além do bio, tinha personalidades locais também participando da mesa.
muito bom as discussões. Eu sei que eu sou branca, eu sei que sou moradora de um bairro nobre, e me sinto muito satisfeita com tudo que eu vi. Eu quero saber, eu enquanto branca, como é que eu posso contribuir com a luta, com a causa. Quem foi que falou isso? Uma menina da plateia. Sim. Uma aluna branca da plateia. Certo. E a resposta que deram a ela, que uma pessoa em particular negra deu a ela, foi desanimadora. Falou que ela não tinha como contribuir em nada, porque a vida dela, a realidade de vida dela como privilegiada não permitiria isso. Enfim, velho. E eu fiquei me perguntando, caramba, velho, será que não pode? Como assim? E os brancos não podem ser responsabilizados por esse processo. Então essas coisas ficaram em minha cabeça, né? Fora outras questões que a gente presencia, eu falei, caramba, velho, eu percebia que essa questão do branco no rap era algo muito melindroso, a galera, existia muito incômodo em torno disso, algo muito mal resolvido e não era explicitado. No geral, quando acontecia, era muito nos bastidores. E enquanto pesquisador e artista e ativista, eu falei, caralho, vou encarar isso aí, velho. Eu já tinha começado os estudos sobre branquitude no Brasil, tem um livro muito de referência para quem quiser, acho que entender sobre branquitude. Esse livro é uma referência para início, que é Psicologia Social do Racismo, de Aparecida Bento. É um livro muito bom, muito didático, esclarecedor, e a partir dali eu falei, eu quero pesquisar isso, eu quero me encorajar a encarar esse desafio, né, de estudar os brancos no rap. E foi a partir do cara, hein? Aí eu comecei a entrar em contato, isso já no mestrado, comecei a entrar em contato com vários artistas brancos, entrei com muitos artistas, alguns diretamente, outros me responderam, mas depois que eu mandei o questionário, sumiram completamente. O pessoal do Filosofia de Rua, por exemplo. A princípio, responderam positivamente, mas aí quando eu mandei o questionário com as perguntas, os caras não responderam mais, enfim. Ficaram em silêncio. Aí eu respeitei também, né? É uma zona bem delicada a história dos caras em relação à questão racial. Teve artistas como... enfim, velho, teve alguns artistas que eu tive que conversar com o produtor, conversei com o produtor, aí o produtor da mesma coisa, mande o questionário, mande suas referências, aí ficou enrolando, aí eu falei, olha, é bacana ter a opinião do artista do processo, porque senão fica só a minha interpretação sobre o que o artista acha. Enfim, e aí no geral dos que aceitaram foram 19 artistas, que eu incluí os diretos e os indiretos, ao total dá 25 artistas. Os indiretos foram aqueles que eu não tive questionário respondido, mas pela relevância das suas produções e também relacionar a questão racial, e inserir, né? Tipo o Gabriel Pensador, o Rap Suave, que foi do grupo Gigabu, enfim. Aí é isso, cara. Aí foi bem interessante. Os artistas que de fato responderam o questionário, eles trouxeram muita visão. Eu acho que ajuda muito a compreender essa dimensão, não só como os brancos, no geral, artistas brancos do rap veem as relações raciais, mas também os próprios privilégios. Sim, minha coisa inicial para essa pesquisa era que a maioria dos rappers brancos não percebiam privilégio, não percebiam a branquitude, vantagens por ser branco, enfim. E eu achava isso justamente porque eu não via os rappers brancos falarem sobre isso em suas letras. No geral, falavam até sobre racismo, sobre discriminação racial, preconceito e tal, mas era sempre um problema relacionado do outro. E não um reconhecimento de que racismo é uma balança, que tem um lado que perde e um lado que ganha. Não tinha histórico de ver rappers brancos falando sobre esse outro lado que ganha, né, de se reconhecer estando desse outro lado.
lado que ganha, é o que a gente chama de branquitude, que é o privilégio branco. Então, minha hipótese inicial era essa, que a maioria dos rappers brasileiros não enxergavam os próprios privilégios. Porém, cara, com a pesquisa, mostrou o contrário, que a maioria desses artistas recebem, sim, a vantagem. O curioso é que parte desses artistas, eu inicio o questionário perguntando como é que você se autodeclara em questão de cor, raça. E é bacana as respostas, porque, no geral, deixa eu pegar aqui os dados. Tem artistas que se posicionam numa zona que a gente chama ambígua, fala assim, não, eu me declaro humano. Quando eu faço essa pergunta, como é que você autodeclara racialmente? Artistas como Leve, Tom Bruno, Elvis Caspa, Gaspar e Chá, eles se posicionam de modo ambíguo. Eles falam, me declaram como humano. Outros, como Jasper, Jasper é do grupo de rap dos Agentes, né, Salvador, ele fala negro. Outros também como ambíguo, como Tex Bandoleiro, que fala fruto de miscigenação, Janaína Noblar, eu sou miscigenada, Cabe, fala, eu sou mestiço, Fábio Braz, declarou como brasileiro. Teve a minoria que se autodeclarou branco. Foram 6. Quando eu fiz a pergunta, como vocês se declaram racialmente, eles responderam isso. Mas aí na sequência eu perguntei para eles, como você acha que a sociedade os vê? Quando eu fiz essa outra pergunta, basicamente todos eles, em alguma medida, falaram branco, com exceção de Gaspar. Sleve falou, olha, tem gente que me vê como mestiço, moreno ou branco, e Gaspar que falou, deu uma escorregada, né? Gaspar falou, foi poético. Espero que um ser humano munido de todas as etnias e povos. Gaspar, eu gosto muito de Gaspar, velho. Enfim, cara, então assim, embora esses rappers se reconheçam que a sociedade os veja em alguma medida como brancos, eles politicamente não necessariamente se assumem brancos, né? Na parte da pesquisa, apenas 6 se autodeclararam brancos, os demais foram já se declarou negro e os demais se declararam de modo ambíguo. Eu sou mestiço, sou brasileiro, sou ser humano. Enfim. E aí eu busquei saber assim, o que é que levou esses rappers a se declararem de modo ambíguo e não como branco, embora reconheça que a sociedade os veja como branco. E aí eu percebi que basicamente tem 3 a 4 questões que fazem eles não se declararem brancos, né? Primeiro, que é a imagem negativa do branco enquanto colonizador, de não querer associar a isso. Então é como se dissesse assim, olha, a partir do momento que eu me declaro branco, em alguma medida eu estou sendo conivente com o passado de injustiça que o colonizador branco europeu fez. Tem uma outra questão que é, alguns desses rappers possuem familiares negros e aí não se sentem totalmente brancos, embora o fenótipo seja, mas optam politicamente a se colocar nessa zona ambígua aí em função disso. Existe a questão do mito da democracia racial, né? Essa ideia de que somos todos iguais, daí que muitos falam, né? Somos raça humana. Quando fala raça humana, é algo muito nessa linha, né? De incorporar o mito da democracia racial em alguma medida, de não enxergar que existe um passado de desigualdades e que a sociedade não está preocupada com o sangue, a sociedade está preocupada com o que ela enxerga, com a massa. Exatamente. Aparência física, como vê, né? E uma postura que eu chamo de crítico passiva, baseada no conceito de Lourenço Cardoso, que ele chama de branquitude crítica, os brancos que se posicionam publicamente contra o racismo. E aí eu chamo de branquitude crítica passiva aqueles brancos que se posicionam publicamente contra o racismo,
mas ele não vê privilégio em si. Ou seja, o problema está no outro. Não enxerga o racismo como uma balança que confere vantagens e desvantagens e não se reconhece nessa ponta das vantagens, né? Então esses 4 motivos, acho que no geral levam, e que eu identifiquei, leva para esses rappers se colocarem de modo ambíguo. E essa abordagem, a pesquisa que você fez talvez com os que sejam da Bahia, você deve ter feito pessoalmente, mas esses outros você fez como? Foi por e-mail, por telefone? Como foi esse contato? Digo, eu preferi seguir o mesmo método para todos. Fazer uma entrevista pessoal talvez desse resultados mais interessantes, melhores, uma maior liberdade, inclusive, para explorar outras questões relacionadas à universidade. Porém, a gente tem limitações de toda ordem, cara. Eu cheguei a pensar em desistir do processo porque foi muito difícil. Eu consegui os contatos da galera, mas depois que consegui, foi ter retorno. Então, eu falei 19 artistas, mas na verdade foram 17 artistas mais diretos que responderam ao questionário e com os indiretos tornaram 25 artistas, mas foi muito mais que eu mandei. As respostas nem sempre eram na velocidade que a gente precisa, algumas precisou de uma certa insistência, e se eu fosse seguir, o mestrado são 2 anos, eu fiz em 3, imagine. Se eu fosse apostar no modelo de forma presencial, eu acho que essa pesquisa não ia sair não, cara. Então, mesmo com os rappers locais, eu preferi seguir o mesmo padrão que eu estava seguindo com os demais artistas, que é enviar o questionário, fazer uma breve explicação do que era a pesquisa, me apresentar, enfim, para buscar ter um resultado também mais uniforme. Na verdade eu acho que o que você também, lógico, a pesquisa é importante, mas eu acho que o mais importante é a provocação, né, de tentar abrir o debate, né, abrir a reflexão sobre o tema. Eu acho que você deu um pontapé inicial, que nesse subtítulo que eu fiquei pensando muito nisso, né? Compreenda de uma vez. Eu acho que esse de uma vez é, na verdade, essa provocação, né? Tipo assim, o pessoal lê e fala assim, como assim de uma vez? Peraí, vamos debater, vamos pensar. Isso é marketing, né, cara? Esse subtítulo aí foi uma questão de marketing no sentido de provocar mesmo. É isso aí que você está falando. E assim, o curioso é que quando eu fiz a divulgação do livro, do lançamento, ele provocou incômodo dos dois lados, velho. Tanto em pessoas negras como em pessoas brancas. E não só isso, revelou para mim, que é o mais interessante, revelou para mim o quanto os dois lados ainda estão meio que voando nos assuntos da branquitude, ainda não sabem o que é, percebi isso, não sabem pelos comentários. Se você acessa as postagens, os comentários das postagens sobre a divulgação do livro, quando não tinha uma foto, a galera, boa parte achava que era um autor branco que tinha escrevido o livro. E aí os comentários vinham muito na crítica de como assim? Muita ironia, né? Lugar de fala do branco, meu velho, como pode isso? Eu resolvi fazer uma nova divulgação com minha foto, para as pessoas perceberem que o autor é negro. E aí, assim, curiosamente, ainda assim, que a galera não sabe, primeiro, que nem lia a postagem, cara. E isso mostrou uma fragilidade que há, inclusive no nosso povo, né, no povo preto, mas não só, de que fazer julgamento antes de estudar a coisa, antes de conhecer a questão. Então, tinha coisas que a galera falava e a resposta estava lá no texto da postagem, mas o pessoal nem se dava o direito de ler. Olhava a imagem, olhava o título do livro e fazia interpretação com base ali somente no título do livro, né? Que era uma pena, porém,
mostrava o fosso, a distância que há ainda na galera de compreender essa questão relacionada à branquitude, relacionada à apropriação cultural, à autenticidade e ao universo artístico. E acho que por você estar na Bahia, isso despertou, ajudou a despertar? Gil, eu tenho dúvidas, porque assim, o que eu percebo é que aqui na Bahia também não era uma discussão comum se falar sobre branquitude, saca? No meio do universo do rap, de toda a militância que a gente vivenciou, isso não era comum, não tinha. Aí, por exemplo, no contexto de militância baiana, tinha artistas e ativistas brancos que também se posicionavam como negros. Essa discussão sobre branquitude era algo que era novo também, para muitos nem acontecia. Então, foi algo pessoal querer estudar esse tema, porque eu tenho uma característica, inclusive artística, de buscar coisas novas. Eu gosto de novidade, me interesso muito de sempre de falar de coisas de um modo diferenciado. Só para você ter ideia, por exemplo, a primeira música da gente sobre a questão racial, divulgada, gravada e lançada, se chama Quadro Negro. Eu levei 4 anos para fazer essa música. E por que, enquanto artista negro, demorei tanto para falar da questão racial no rap? Eu comecei em 1994. A Quadro Negro foi uma música lançada em 2004. E por que demorou tanto assim? Porque eu já me senti contemplado nas críticas e nos posicionamentos da maioria dos artistas de rap brasileiro sobre as relações raciais. Então eu não queria falar as mesmas coisas que os caras já falavam. Eu quero fazer de algo diferente. Então eu passei 4 anos pesquisando sobre ações afirmativas, cara, para entender. Para mim era o que já havia mais novo. Eu não vi os rappers falando sobre ações afirmativas. Então fui entender o que eram ações afirmativas e fiz uma música chamada Quadro Negro. Ela acabou se tornando parte do programa de ações afirmativas da Universidade Federal da Bahia. Foi gravada. Eu acho que eu tenho o CD. O outro CD que você me mandou foi um single, né? Ela vem um CD. Ele mesmo. É um CD institucional, ele acabou fazendo parte do programa de ações afirmativas da UFBA. Foi lançada com apoio da Unicef, da Fundação Palmares, enfim. Foi um evento muito grande que a gente fez também lá na reitoria da UFBA, juntando os 4 elementos do hip hop e tal. Então, assim, não é o comum. Então, quando eu venho pesquisar sobre branquitude, também em função disso, né, que eu via nem os próprios parceiros e parceiras locais estavam falando sobre essa questão. Era algo novo. Como eu gosto de algo novo, eu me interessei. A gente aqui vivencia coisas muito diferentes do que aí em Sampa, por exemplo, mas também vivencia coisas que são muito iguais, né? Relacionadas à exclusão, a dificuldades, barreiras sociais e artísticas e tudo mais. Mas eu acho que foi mais uma questão pessoal mesmo. Meu parceiro de banda é um branco. Isso que eu ia perguntar também, né? Você tem um cara no grupo, né? E não só ele é branco, como ele tem um pseudônimo chamado Preto Du. E aí, tinha que entrar na pesquisa também. Como não vai entrar na pesquisa? E ele é um branco de classe média, cara. Tem histórias interessantíssimas. Aí, enfim, eu comecei a dialogar com o Preto Du sobre essa questão da branquitude, porque eu já percebia que ele tinha um olhar para isso, embora não conhecesse o conceito. E ele conta, eu falo no livro, inclusive, nessa história, que desde pequeno ele já percebia essa questão do privilégio. O melhor amigo dele, na época da adolescência dele, era um amigo negro, filho de uma trabalhadora doméstica, e trabalhava na região onde ele morava. Ele mora num bairro nobre chamado Pituba, e o amigo dele, o melhor amigo dele, mora num bairro vizinho, que é nordeste de Amaralina, é um bairro popular. Enfim, e eles teve um dia que eles falaram, vou brincar.
resolveram brincar de pedir dinheiro frente a uma escola particular local. E ali ele percebeu como o tratamento era diferente. Para ele havia todo um cuidado, uma atenção, como se aquele lugar não pertencesse a um branco. Cadê sua família? O que você está fazendo aqui? Para que eu te leve para casa? Um cuidado, uma atenção. Esse mesmo cuidado, essa mesma atenção não era dada ao amigo dele. Alguns fechavam a janela, alguns só colocavam a moeda de modo indiferente, mas não havia o que você está fazendo aqui? Cadê sua família? Cadê sua atenção? Aí Preto Du chegou a dizer assim, rapaz, a atenção comigo era tão grande que eu quase descolei uma adoção. Ele brinca. É engraçado, mas é a real. E aí eu percebi isso, né, que ele já tinha essa visão de se reconhecer como alguém privilegiado em função da sua aparência. E eu comecei a falar a ele do livro Psicologia Social do Racismo, sobre o que é branquitude. E é importante ele se aprofundar nessa questão. Isso antes de ele fazer parte da banda, a gente já como amigo, né? De ele começar a entender. E aí quando os parceiros, a banda era formada por 3 negros, eu, Paulo Azevedo e Gueléu, 3 negros rastas, imagina. E quando o Gueléu saiu da banda, e quando o Paulo saiu da banda, né, cada um para suas correrias pessoais. Paulo hoje está morando na Alemanha, Gueléu hoje está na área do esporte. Quando eles saíram, eu procurei outro integrante, imediatamente me veio na cabeça Preto Du, porque por gostar de coisas novas, ou seja, por ser um cara branco, eu falei, um branco e um negro, problematizando questões raciais, eu acho que seria bem interessante, logicamente não só questões raciais, né, mas eu acho que seria interessante. Mas ele já fazia rap, ele já fazia rap? Fazia rap. Ele estava iniciando um grupo de rap com um parceiro negro dele, chamado Denegrita, o nome do grupo. Ele botou esse nome do grupo em homenagem ao refrão da música Quadro Negro, né, que diz: se na prova é branco na memória, vamos denegrir a sua mente com a nossa história, a luz do sol, ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. E se na prova é branco na memória, vamos denegrir a sua mente com a nossa história, a luz do sol, ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. Então ele pegou esse Denegrida, vamos denegrir a sua mente com a nossa história, botou o nome do grupo Denegrida, só que o grupo acabou não indo para frente. Como eu gosto de coisas novas, enfim, acabei convidando ele para fazer parte da simples reportagem também, em função desse olhar. E o fato de a convivência com ele, essa proximidade, esse contato dele com você, né, essa troca de ideias que vocês têm, você acha que isso influenciou também nas respostas dele ao questionário em relação aos outros? Teve uma diferença na resposta deles, você acha, não só pela vivência dele, mas também por esse contato e a troca de ideias com você? Sem dúvida, porque ele teve uma base, né, velho, referências assim. Antes mesmo de iniciar a pesquisa, a gente já falava muito sobre branquitude. Eu já indicava livros para ele ler sobre branquitude. A gente, quando sentava na mesa de um bar para tomar cerveja e tal, era recorrente, velho, essa discussão, né? Era recorrente essas questões da discussão sobre branquitude, ele se posicionando enquanto alguém que é privilegiado e questionando o próprio meio dele, né? Classe média, boa parte branca, enfim, as várias situações. Isso era muito comum, muito recorrente da nossa parte. E logicamente, isso se refletiu na resposta dele, né, no questionário. É nítido, você percebe que há uma compreensão maior sobre esse lugar de alguém privilegiado nas respostas dele. Mas não só dele, né? Eu achei interessante também posicionamento como a Lourdes da Luz também, trouxe reflexões interessantes. A Lídia Cruz também teve um posicionamento bacana e ela respondeu, fez parte da pesquisa antes mesmo dessa polêmica que deu toda em torno aí do vídeo que ela fez, ela e a Bárbara, né?
enfim, que é acusada de discriminação e racista. Pena que, enfim, né, velho, que não chegou ao ouvido de muitos esse olhar dela nos bastidores. Ela foi muito infeliz. Eu mesmo falei, poxa, eu que fiz a pesquisa com ela, pô, como é que uma mulher que demonstrou tanta compreensão, tanta reflexão bacana e escorrega aquele vídeo, foi muito infeliz, cara. É lógico que não foi intencional criar. A intenção dela é uma intenção, assim, que era até interessante, né, que era trabalhar a questão do machismo, de pegar essa questão da masculinidade e ironizar essa questão da masculinidade, mas aí levou para a questão racial, nem percebeu e de uma forma estereotipada e que acabou dando uma repercussão extremamente negativa. Eu li o livro, né? Logo que você lançou, eu li e eu percebi, talvez isso também acho que também foi uma visão sua, alguns rappers que têm letras bem politizadas, conscientes, e você espera desse cara uma posição e às vezes você encontrou a posição que você queria desse cara, você encontrou essa posição no outro que não tem uma visão, que não tem a música. Na música ele não é politizado. Um exemplo acho que foi o de Leve, né? O de Leve acho que foi um exemplo, né? Exemplo, cara. O de Leve foi um exemplo, assim... Leve é curioso, né? Porque eu conhecia há pouco a obra dele e fui estudar mais a partir da pesquisa. E era aquela coisa, pô, Adleve, quem é Adleve? Aquele rapper que fez parte do Quinto Andar, o mesmo grupo que inicia Marechal, e que seguia um caminho extremamente polêmico, com letras acusadas de machista, de sexista. Era essa a referência que tinha de Adleve. Aí fui pesquisar e realmente constatei umas coisas bem pesadas da parte dele, né? Como a música México. Só que quando você vai ouvir, não é México, é México. Aí ele vai cantando México, 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 lote, enfim, umas coisas que fala, cara, o cara é bizarro. Mas aí quando você vai ver o posicionamento crítico do cara em relação às questões raciais, eu me surpreendi de fato, velho. Achei bem interessante, bem coerente, embora ele não traga, ou pelo menos não tenha referência de trazer esse olhar para as músicas dele, né? Você acha que você conseguindo encontrar, que assim, seria uma pesquisa muito maior, né? Seria uma pesquisa muito maior, já de ver a vivência, de ver o dia a dia, de ver a realidade, a família, a casa e tudo mais. Você acha que isso também você conseguiria entender talvez melhor a opinião de cada um? A opinião deles sobre o que eles falaram de ser humano, de não reconhecer privilégio e tal, porque às vezes eu acho que tem um pouco a ver também com o ambiente que o cara vive, né? Às vezes ele tá no mesmo ambiente, a maioria deles são de periferia, são envolvidos com trabalho social. O Kaab, por exemplo, que hoje é Kaab, mas era o Vulto, né? Agora ele é muçulmano, ele é um cara militante, ele tem uma história, né, de militância. Você acha que tendo contato com isso, talvez você entendesse de forma diferente o posicionamento deles? Porque eu acho que isso influenciou muito, né, nessa visão que você falou de não se reconhecer, alguns, né, não se reconhecerem como brancos, ambíguo, né, essa declaração ambígua. Não necessariamente de ver diferente, Gil, mas entraria mais elementos a pesquisa etnográfica, que é essa pesquisa que você está colocando, né? Está vivenciando o mesmo contexto social que a galera vivencia, com certeza daria mais elementos. Mas, basicamente, não foge muito do que a galera trouxe, e que a gente faz o esforço, de fato, de compreender e entender. É um posicionamento, não fui eu que disse que você era humano, foi você que está dizendo, que se autodeclarando como humano. Então, independente de eu estar na sua casa, vivenciando, olhando, entendendo que sua realidade tem maiorias negras, embora você seja branco, você seja da periferia, mas você conviveu com pessoas negras, como foi o caso de Rúbia, ex-MPW, né?
Ruby é uma mulher branca, gorda, ativista, super respeitada, tem um histórico de muito respeito e respaldo no universo da música rap, mas Ruby se posiciona. Ela não se autodeclara branca. E tem um porquê para ela não se autodeclarar branca, né? E ela fala, olha, todos ao meu redor são negros. Eu sou casado com um homem preto. Meus filhos, assim, eu trabalho em um salão de cabelo e a maioria dos que vão lá são negros. Ou seja, ela é permeada por um universo de comunidade negra, né? De periferia e tal. Mas ainda assim, eu tenho que problematizar porque ela não se autodeclara branca. Dizer assim, olha, eu me reconheço fenotipicamente como... Eu sei que a sociedade me vê como branca e problematizar em cima disso, porque é aquela questão. Se você... É uma coisa que eu estava discutindo com o Gaspar uma vez, né? A gente levou o Gaspar... A gente trouxe o Gaspar para Salvador para uma discussão sobre direitos autorais no hip hop. Foi na época que o Záfrica Brasil estava com uma música sendo tocada num programa. E aí a gente chamou, né? Trouxe o Gaspar para falar sobre esse universo de direitos autorais. Pegou uma produtora especialista nesse processo de direitos autorais chamada Rita Cajaíba, foi um evento muito massa. E aí, pós-evento, conversando com o Gaspar mesmo ali na intimidade, tentando entender por que ele se assume negro, né? A gente compreende o universo onde o Gaspar está inserido. Um grupo de rap chamado Záfrica Brasil, relação com a periferia, tem o funk buia, ele tem traços, tem olho claro, mas tem traços, alguns traços dele, embora o cabelo dele seja um cabelo liso, ele tem os dreads que ele colocou. Então, algumas pessoas olham para Gaspar e dizem, por mais que você tenha cabelo dread aí, cara, você é branco. As pessoas vão dizer isso. Mas Gaspar se posiciona como negro. Eu até brinquei com ele, pô, Gaspar, se você é negro, então eu me sinto no direito de dizer que eu sou loiro. Ou seja, então, é uma questão de fenótipo. Então, eu penso que a gente precisa entender melhor essa questão e se posicionar, ainda que a gente reconheça os outros processos, mas se posicionar de entender, olha, gente, a sociedade eu não posso fugir disso. E ainda que eu não queira, pelo fato de ser branco, pelo fato de ter alguns traços, seja o cabelo, seja a cor da pele, principalmente, lábios, nariz, que se aproxime do universo europeu, a sociedade vai me conferir privilégios, vai me conferir, ainda que eu esteja com outros irmãos negros na periferia. Mas eu tendo a ser muito mais privilegiado em relação a nós. E esse reconhecimento é muito importante. Eu percebo que, às vezes, mesmo essa galera que tem uma grande militância, ativismo em outras questões relacionadas a gênero, ainda não se aprofundaram ou não tem tanta discussão. E eu acho que o livro compreendeu nesse aspecto, contribuiu, ou tende a contribuir muito nesse sentido, né, de fazer as pessoas entenderem o que é branquitude e a partir do momento também se posicionar em relação a isso, que eu acho que ajuda muito. Mas nesse lugar de pesquisador, algo muito importante eu estou ali para entender e fazer reflexões, e não para julgar. Sim. Aqui tem o rapper Jasper. Ele se posiciona como negro. Eu não posso chegar para Jasper e dizer, Jasper, você não é negro. Não posso fazer isso, cara. É legítimo da parte dele se posicionar como negro. E é interessante saber que ele se reconhece que a sociedade o vê como branco, tá? Mas aí eu faço uma discussão, uma reflexão. O que faz Jasper se posicionar como negro tem a ver com todos os outros contextos ao qual ele está inserido. E quando a gente... Pode falar. Quando a gente que está num posicionamento privilegiado, por exemplo, tem 2 anos expressando aqui, nós somos privilegiados por ser homem em relação às mulheres na questão de gênero. E quando a gente enxerga isso, a gente reforça esse sistema de poder relacionado ao autismo. Quando uma pessoa branca não se reconhece como branca,
privilegiada, ela está reforçando a desigualdade racial. Daí a importância muito grande de você se afirmar na universidade, na faculdade onde eu dou aula. Um aluno, esse semestre, cara, ele mandou para mim, ó, professor, a gente discutindo uma matéria que eu dou esse assunto e falo sobre branquitude. Ele mandou um áudio para mim de uma conhecida dele branca, e que a mulher fala que não existe esse negócio de privilégio, não. Isso é invenção, é mimimi, é vitimismo dos negros. Então, perceba, velho, o fosso que ainda há, a distância que ainda há de alguns, de dizer que racismo é vitimismo e você reconhecer que existe dois lados da balança, que um lado que é do privilegiado, ela não se vê nesse lado aqui, embora ela seja de classe média. Então, para ela, o lugar onde ela chegou foi meramente uma questão de mérito, meramente porque a família dela lutou muito, batalhou muito, e aí entra a questão do mito da democracia racial, né, de negar todo o passado histórico de desigualdades que o Brasil fez, e de negar o que ser branco, o fenótipo branco representa ainda hoje na sociedade em que a gente está. Pretos e pretas, empresários, juízes, modelos, doutores. Pretos e pretas. Se querer uma faceta, eu quero, desejo um elite.